Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já sentiu que passa a vida inteira tentando provar alguma coisa? Não para os outros apenas, para você mesma, como se estivesse sempre tentando mostrar que é capaz, que dá conta, que consegue. Muitas pessoas carregam exatamente essa sensação. A vida andou, muita coisa foi conquistada: família, trabalho, responsabilidades. Você segurou muita coisa, talvez mais do que deveria. Mas existe uma pergunta silenciosa que aparece em algum momento da vida. Normalmente, quando o dia fica mais quieto, quando ninguém está pedindo nada, quando finalmente sobra um pouco de silêncio. A pergunta é simples, mas profunda. Por que eu fiz tanta coisa e ainda assim não me sinto em paz? Eu já vivi essa história muitas vezes e ela quase sempre começa muito antes, lá atrás, na infância, na adolescência, em algum momento em que você sentiu que precisava provar alguma coisa, que precisava correr mais, se esforçar mais, ser melhor. E muitas pessoas transformam essa dor em combustível. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era a última escolhida no ensino fundamental, sempre. Na hora de montar os times, todo mundo era escolhido. Eu ficava ali, esperando até sobrar. Pode parecer pequeno hoje, mas para uma criança aquilo marca. Porque naquele momento nasce uma decisão silenciosa. Eu preciso provar que consigo. E quando essa decisão entra na nossa identidade, algo muda. Você começa a correr atrás, a performar, a vencer. E muitas vezes isso funciona. Você cresce, conquista, você se torna alguém forte. Mas existe um detalhe sobre esse tipo de identidade que quase ninguém percebe. Ela pode te impulsionar muito na vida, mas ela quase nunca te deixa descansar. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre a sua identidade que te impulsiona, mas pode estar impedindo você de sentir liberdade. Agora observa uma coisa comigo. Muitas pessoas transformam dor em desempenho. A criança que se sentiu rejeitada vira a adulta que precisa provar que consegue. A criança que se sentiu insuficiente vira a adulta que precisa mostrar que é competente. E de certa forma, isso funciona. Funciona no trabalho, funciona nas responsabilidades, funciona na vida prática. Essas pessoas normalmente são vistas como fortes, responsáveis, capazes. Mas deixa eu te pedir uma coisa agora. Respira um pouco mais devagar. Perceba seu corpo enquanto você escuta isso. Porque o que eu vou falar agora não é sobre sucesso, é sobre identidade. Existe um tipo de identidade que nasce da dor. Ela diz assim: eu preciso provar que sou suficiente. E quando essa identidade se instala, ela vira o motor da sua vida. Você corre, entrega, resolve, sustenta. Mas o corpo nunca desliga, porque lá no fundo existe uma sensação antiga de que se você parar, talvez não seja o suficiente. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez você tenha se tornado uma pessoa extremamente capaz. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: capaz para quem? Capaz para provar o quê? Porque quando a identidade se constrói assim, a
pessoa pode até conquistar muita coisa, mas a paz não chega. E no próximo passo eu quero te mostrar exatamente por quê. Porque existe um mecanismo psicológico muito específico acontecendo aqui. Deixa eu te explicar uma coisa que acontece dentro da mente quando uma identidade baseada em desempenho é construída. Quando uma criança sente rejeição, comparação ou insuficiência, ela tenta encontrar uma forma de sobreviver emocionalmente. E normalmente ela encontra uma estratégia. E essa estratégia é simples. Se eu for muito boa, ninguém vai me rejeitar. Se eu for competente, ninguém vai me deixar de lado. Se eu fizer tudo certo, eu vou ser valorizada. Percebe? A criança não cria essa estratégia de forma consciente. Ela cria para se proteger. E isso vira um padrão. A criança cresce, vira adolescente. Depois, vira adulta. Mas o cérebro continua operando com o mesmo programa. O programa de provar valor. Então a pessoa começa a se definir pelo que ela faz, pelo que ela entrega, pelo quanto produz, pelo que resolve, o quanto resolve. E isso cria uma identidade que parece forte por fora, mas extremamente cansada por dentro. Porque quando a identidade está ligada ao desempenho, o cansaço vira ameaça. O erro vira perigo e a comparação vira um hábito silencioso. A pessoa pode até ter sucesso, mas a mente nunca sente o que chegou, porque dentro dela existe uma frase invisível rodando o tempo inteiro. Eu ainda preciso provar. E aqui começa a nascer uma pergunta muito importante. Se essa identidade foi construída lá atrás, será que ela ainda precisa continuar dirigindo a sua vida hoje? Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa que quase ninguém percebe sobre isso. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. E eu quero que você responda para você mesma em silêncio. Você faz o que faz porque ama ou porque precisa provar que consegue? Você descansa quando termina algo ou imediatamente já começa a pensar no próximo desafio? Quando alguém elogia você, isso te acalma? Ou por dentro você sente que ainda não é suficiente? E deixa eu perguntar outra coisa. Se amanhã ninguém estivesse olhando, sem avaliações, ninguém estivesse esperando nada de você, o quanto da sua rotina continuaria igual? Essa pergunta é bem importante, porque ela revela uma coisa profunda. Quando a identidade está baseada em desempenho, a pessoa não faz apenas porque quer. Ela faz porque precisa manter a imagem que construiu. E isso é muito pesado, especialmente depois dos 40, 45 anos. Porque chega uma hora em que o corpo começa a pedir algo diferente. Não mais provar, mas respirar. Não mais competir, mas descansar. E é exatamente aqui que muitas mulheres começam a sentir um conflito interno, porque elas aprenderam a ser fortes, aprenderam a dar conta, aprenderam a resolver, mas ninguém ensinou como parar de provar. E é nesse ponto que muitas pessoas percebem uma coisa importante: a identidade que te impulsionou até aqui pode não ser a mesma identidade que vai dar paz daqui para frente.
Já já eu quero te mostrar uma imagem muito simples que explica exatamente como isso acontece. Deixa eu te mostrar uma imagem simples. Imagina uma pessoa correndo numa esteira. Ela corre, se esforça, transpira, a velocidade aumenta e quem olha de fora pensa: essa pessoa está indo longe. Mas existe um detalhe aqui. A esteira não sai do lugar. A pessoa corre muito, mas continua no mesmo ponto. Sabe o que muitas vezes acontece com a identidade baseada em desempenho? Ela funciona como essa esteira. Você corre, resolve, entrega, ajuda, sustenta, constrói, mas a sensação interna continua dizendo ainda não é suficiente. Então a pessoa acelera mais, trabalha mais, se cobra mais, se compara mais. E por fora parece força, mas por dentro é exaustão. E é por isso que muitas mulheres, depois dos 45 anos, começam a sentir algo estranho. A vida está estruturada, muita coisa deu certo. Mas o corpo começa a perguntar algo que nunca foi perguntado antes. Até quando eu vou precisar provar? E essa pergunta muda tudo, porque ela abre a porta para uma possibilidade nova, a possibilidade de construir uma identidade que não dependa de performance. E já já eu quero te convidar para uma pequena experiência, algo simples, mas que pode fazer o seu corpo perceber uma diferença muito importante. E se você tem interesse de ter um acompanhamento totalmente individualizado, personalizado, para que você desenvolva as habilidades emocionais, aqui no primeiro comentário do nosso encontro tem um link que vai te levar a uma grande oportunidade comigo. Agora faz uma coisa simples comigo. Não precisa fechar os olhos, se você não quiser. Perceba seu corpo por alguns segundos. Observe ombros, sua respiração. Existe alguma tensão no seu peito ou no seu estômago? Ok. Agora imagina uma situação. Imagina que por um instante você não precisa provar nada, não precisa mostrar competência, não precisa sustentar uma imagem, não precisa demonstrar força. Só por alguns segundos. Perceba o que acontece dentro do seu corpo quando essa pressão desaparece. Talvez sua respiração fique um pouco mais lenta. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez seu corpo perceba algo que ele não percebe há muito tempo. Segurança. Porque quando a identidade está baseada em desempenho, o corpo vive como se estivesse sempre sendo avaliado, observado ou medido. Mas existe uma diferença muito importante. Valor não é a mesma coisa que desempenho. Desempenho pode oscilar, mas valor não oscila. E quando o corpo começa a perceber isso, algo dentro da pessoa começa a reorganizar. Agora eu quero te pedir uma ação muito simples, algo pequeno, mas extremamente poderoso para quebrarmos esse padrão. Vou te pedir uma coisa simples. Pensa em uma atividade da sua vida. Pode ser trabalho, pode ser cuidar da casa, de alguém da família, pode ser qualquer coisa que você faz todos os dias. Geralmente você pode se perguntar: estou fazendo bem o suficiente? Congela. Você vai trocar, você não vai mais se perguntar isso. A pergunta agora é:
eu estou fazendo isso porque escolhi ou porque preciso provar algo? Só observa a resposta, sem julgamento, porque muitas vezes a pessoa percebe algo importante. Durante anos, ela fez muitas coisas não porque queria, mas porque precisava sustentar uma identidade. A identidade da forte, da responsável, da que resolve, da que nunca falha. E não tem nada de errado em ser competente. O problema começa quando você acredita que seu valor depende disso. Então, a microação de hoje é simples. Durante o seu dia, quando perceber que está se cobrando demais, faça uma pausa rápida, respira e pergunta para si mesma: eu preciso provar algo agora ou apenas viver esse momento? Essa pequena pergunta começa a quebrar um padrão antigo e quando esse padrão começa a enfraquecer, algo muito interessante acontece dentro do corpo. A pressão diminui, a mente desacelera e uma nova forma de identidade começa a surgir. E é sobre isso que eu quero falar agora. Talvez você esteja percebendo algo agora. Talvez você tenha passado muitos anos tentando ser suficiente. Suficiente no trabalho, suficiente para a família, suficiente nas responsabilidades, suficiente para as expectativas que colocaram sobre você. E com o tempo isso virou um hábito. Você se acostumou a carregar muito, resolver muito, a sustentar muito. Por fora, muitas pessoas olham para você e pensam: ela é forte. Mas quase ninguém pergunta como está o seu corpo. Quase ninguém pergunta quanto esforço existe por trás dessa força. E muitas vezes a pessoa que sustenta tudo começa a sentir algo silencioso. Cansaço, não apenas físico, cansaço emocional. Porque viver tentando provar valor é pesado, muito pesado. Mas existe uma coisa importante que talvez ninguém tenha te dito antes. Você não precisa provar que merece existir. Você não precisa provar que merece descansar. Você não precisa provar que merece paz. Seu valor não começou quando você começou a performar. Seu valor já estava aí antes. E quando essa percepção começa a entrar no corpo, algo muda. A pressão diminui. A comparação perde força. E a vida começa a ficar um pouco mais leve. Agora eu quero preparar você para algo muito importante. Porque o que vamos fazer agora não é apenas ouvir palavras. É começar a treinar seu cérebro para uma identidade diferente. Uma identidade que não depende de provar, mas de existir com mais liberdade. Vamos lá. Quero te explicar por que é importante você ficar comigo até o final deste encontro. Porque entender algo com a mente é uma coisa, mas ensinar o corpo a sentir diferente é outra. Durante muitos anos, talvez décadas, o seu cérebro repetiu um mesmo padrão. O padrão de provar que consegue, provar que é forte, provar que é capaz, provar que merece. E quanto mais esse padrão se repete, mais o sistema nervoso acredita que ele é necessário para sobreviver. Por isso, muitas pessoas entendem racionalmente que não precisam provar nada, mas o corpo continua funcionando como se estivesse sendo avaliado o tempo todo. É aqui que entra a reprogramação.
As frases que você vai ouvir agora não são frases de motivação. Elas são construídas para ajudar o seu sistema nervoso a aprender uma coisa nova. Que segurança não depende de desempenho. Que valor não depende de comparação. Que você pode existir sem precisar provar. E quando o corpo começa a registrar essa informação, algo profundo começa a mudar. A respiração desacelera, a tensão diminui, a mente começa a soltar a cobrança constante. Por isso, eu quero te pedir uma coisa simples agora. Fica comigo até o final dessas frases. Não tenta analisar, não tenta controlar, apenas escuta. Porque às vezes o corpo aprende coisas novas quando a mente simplesmente permite. E antes de começarmos, eu quero deixar algo muito claro para você. Primeiro, o corpo se sente seguro. Depois a mente consegue descansar. Agora, deixa seu corpo desacelerar um pouco e vamos começar. Agora você pode apenas escutar, sem esforço, sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante. Que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma,
um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova. Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã, pode voltar em momentos simples do seu dia. Quando você respirar mais devagar, quando você lembrar que não precisa provar, quando você perceber que valor não se constrói correndo, valor já existe. E quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. Agora você pode apenas escutar, sem esforço, sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante, que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma, um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova.
Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã. Pode voltar em momentos simples do seu dia. Quando você respirar mais devagar, quando você lembrar que não precisa provar, quando você perceber que valor não se constrói correndo, valor já existe. E quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. Agora você pode apenas escutar, sem esforço, sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante, que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma, um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova. Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã.
pode voltar em momentos simples do seu dia. Quando você respirar mais devagar, quando você lembrar que não precisa provar, quando você perceber que valor não se constrói correndo, valor já existe. E quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. Agora você pode apenas escutar, sem esforço, sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante, que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma, um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova. Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã. Pode voltar em momentos simples do seu dia. Quando você respirar mais devagar,
quando você lembrar que não precisa provar, quando você perceber que valor não se constrói correndo, valor já existe. E quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. Agora você pode apenas escutar, sem esforço, sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante, que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma, um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova. Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã, pode voltar em momentos simples do seu dia. Quando você respirar mais devagar, quando você lembrar que não precisa provar, quando você perceber que valor não se constrói correndo, valor já existe.
E quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. Agora você pode apenas escutar, sem esforço, sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante, que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma, um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova. Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã. Pode voltar em momentos simples do seu dia. Quando você respirar mais devagar, quando você lembrar que não precisa provar, quando você perceber que valor não se constrói correndo, valor já existe. E quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais silenciosa,
mais verdadeira. Agora você pode apenas escutar, sem esforço, sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante, que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma, um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova. Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã. Pode voltar em momentos simples do seu dia. Quando você respirar mais devagar, quando você lembrar que não precisa provar, quando você perceber que valor não se constrói correndo, valor já existe. E quando o corpo aprende isso, a vida começa a ficar diferente, mais leve, mais silenciosa, mais verdadeira. Agora você pode apenas escutar, sem esforço,
sem tentar fazer nada. Talvez você perceba sua respiração ficando um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o corpo entende algo importante, que neste momento está tudo bem. Talvez seus ombros soltem um pouco. Talvez sua mente comece a desacelerar, porque o corpo não precisa provar nada agora. Você apenas existe. E isso já é suficiente. Seu corpo pode aprender algo novo neste momento. Valor não depende de desempenho. Valor não depende de comparação. Valor não depende de aprovação. Talvez uma parte sua esteja começando a perceber isso agora. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a reorganizar o que estava em alerta. Respiração mais tranquila, peito mais leve, mente mais silenciosa. E talvez você perceba uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de permissão. Permissão para não se cobrar tanto. Permissão para não carregar tudo sozinha. Permissão para não precisar provar. O corpo aprende no ritmo dele, sem pressa, sem pressão. A cada respiração, o sistema nervoso pode registrar uma nova informação. Você não precisa correr o tempo todo. Você não precisa provar o tempo todo. Você pode existir com calma, com mais espaço, com mais liberdade. E quando o corpo entende isso, a mente começa a descansar. Talvez não completamente, mas um pouco mais do que antes. E às vezes é assim que tudo começa. Um pequeno espaço de calma, um pequeno espaço de silêncio, um pequeno espaço onde você percebe que não precisa mais viver em modo de prova. Agora deixa seu corpo guardar essa sensação, porque ela pode voltar amanhã.